eu sou o pastor Célio Augusto, bem-vindo ao canal EBD Visual e hoje nós não vamos tratar de uma lição, mas vamos fazer aqui um panorama do terceiro trimestre do ano de 2023. Estaremos iniciando mais um trimestre e promete ser um trimestre também abençoado. Seja bem-vindo ao nosso canal. Quero fazer aquele pedido de sempre, se você puder, curta o nosso canal, se inscreva e também compartilhe. Quem sabe, através da sua vida, pode chegar a alguém que esteja estudando também as lições ou é um professor da escola bíblica dominical. Muito bem, vamos nesse vídeo apenas traçar aqui um panorama de todas as lições que serão estudadas nesse terceiro trimestre. Esse terceiro trimestre nós teremos a lição com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, será um trimestre onde nós estaremos falando sobre o espírito da Babilônia. A primeira lição será sobre isso, mas nós vamos ver que todas as lições estará de alguma forma tratando sobre como esse espírito da Babilônia está interagindo nos dias atuais, nesse momento em que estamos vivendo, um momento difícil, um momento de pecado, um momento de dificuldade espiritual, e tenho certeza que Deus estará abençoando a Assembleia de Deus e todas as igrejas que fazem parte, que estão estudando também essas lições. Eu tenho certeza que nos fortaleceremos ainda mais. Muito bem, vamos fazer aqui um rápido apanhado de todas as lições desse trimestre. Na lição de número 1, eu vou deixar aqui do lado todas as lições. A lição de número 1, nós estaremos estudando sobre a igreja diante do espírito da Babilônia. Então nós estudaremos ali e veremos o seguinte: quem é a Babilônia de Apocalipse? Quais os perigos que ela apresenta, que ela oferece? Uma pergunta que a gente tem que responder e você tem que levar para os seus alunos é se esse espírito da Babilônia, que é citado pelo comentarista, se ele já está atuando nos dias atuais. E você tem que dominar isso aí. É a Babilônia em si, como o comentarista mesmo vai dizer, não vai se tratar das Babilônias que existiram e da Babilônia propriamente dita que atuará no Apocalipse, mas estará tratando tão somente do espírito dela, como que o espírito dela está atuando já nos dias atuais. A lição de número 2 falará sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Estudaremos o que é o pecado, qual o significado de pecado. Estaremos também estudando sobre quais os ensinos atuais que deturpam esse ensino, essa doutrina. Então nós estaremos tratando e vendo também, sempre temos notado, todas as lições tratará de como vencer, como nós podemos vencer essas deturpações que têm acontecido. Então essa lição tratará sobre a doutrina do pecado e a sua deturpação. A lição de número 3 tratará sobre o perigo do ensino progressista. Quem já não ouviu alguém dizer que a Bíblia ela precisa ser atualizada? Você vai lembrar agora. Esses tempos agora, algumas semanas antes dessa gravação, uma pessoa famosa também aí na rede de televisão falou que a Bíblia ela precisa ser reescrita. E já existe, inclusive no mundo inteiro, algumas pessoas defendendo que a Bíblia ela deve ser reescrita e que Jesus é uma fábula e que ele nunca existiu.
Então nós estaremos tratando sobre isso, e falaremos sobre algumas doutrinas que desfazem da Bíblia Sagrada. Uma delas vai ser tratada, é a famigerada teologia da libertação. O que é isso? Quem são as pessoas que defendem essa ideia e quais são os ensinos também dessas pessoas? A lição de número 4 desse trimestre, nós estaremos tratando sobre quando a criatura vale mais que o Criador. Então nós estaremos falando tão somente aqui sobre a idolatria ao ser humano e quais as idolatrias que o corpo pode praticar, através da sua atuação. Então falaremos sobre essa idolatria, idolatrar-se a si mesmo, idolatrar ao ser humano em si. Falaremos na lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Quero fazer aqui uma ressalva que eu não fiz no início. Nesse trimestre nós estaremos aí com o comentário do pastor Douglas Batista, um homem de Deus. Conheço ele pessoalmente nos seus estudos e é um homem de Deus, um homem estudado, um homem aprofundado nas coisas de Deus e um homem gabaritado para poder estar tratando sobre esses assuntos. Inclusive, foi ele também que trouxe outras lições da escola dominical que falava mais ou menos algumas coisas que nós estamos estudando aqui, como essa próxima aqui, da lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. E então aqui estará falando sobre o aborto. O aborto, até que ponto ele não é aborto? Ou todo aborto é pecado? Pode-se tirar a criança, em alguns casos, como defendem o STF e outras entidades, isso também, com toda certeza, estará sendo levantado essas questões. Então, e o que isso implica? Se o aborto for aprovado no STF, se for aprovado no Brasil, o que isso vai implicar para a igreja? E o que isso vai implicar para a sociedade? A lição de número 6 tem como título a desconstrução da masculinidade bíblica. Irmãos, eu vejo que essas 3 lições que eu vou falar aqui agora, elas serão as lições muito polêmicas e você estude bastante. Nós estamos vivendo uma época difícil, onde falar sobre esses temas aqui está custando caro para algumas pessoas, por isso desde já peça orientação ao Espírito Santo para o que você vai falar, na autoridade do Espírito Santo, o que ele mandar você falar, fale. Aqui nós estaremos tratando sobre o perigo das mudanças feitas no homem e que no que Deus fez na vida dele, o que Deus já determinou que fosse dessa forma e o perigo dessas mudanças. Então, é a desconstrução da masculinidade bíblica. E a lição de número 7, muito parecida com essa, mas agora é o inverso, a desconstrução da feminilidade bíblica. Aí estará tratando sobre as mulheres e sobre as mudanças que estão ocorrendo através da própria pessoa naquilo que Deus já colocou e já determinou. A lição de número 8, também quase nesse tema, dentro do mesmo assunto em si, podemos falar, vai falar sobre transgênero. Que transrealidade é essa? Então é uma pergunta e vai falar sobre o transgenerismo, Quais as defesas que você como igreja pode ter e quais as defesas que eles fazem disso e quais as defesas que nós podemos ter biblicamente falando. A lição de número 9 estará tratando aqui, ela é muito parecida com a lição de número 4,
que vai falar sobre a lição, ou melhor, a lição de número 4 vai falar sobre a criatura, né, em si, mas aqui estará falando sobre a visão bíblica do corpo. Então nós estaremos estudando um pouco sobre antropologia, falaremos aqui o que é o homem, quais os pecados que nós podemos cometer através do corpo humano e como nos precaver desses pecados. Lição de número 10 vai tratar sobre a renovação cotidiana do homem interior. A pergunta que a gente já tem que ficar buscando e já respondendo para ficar bem afinado no dia é o que é o homem interior, né? E como esse pode se fortalecer para vencer os ensinos e práticas que podem chocar com a santidade exigida por Deus nesse homem interior. Então, quais os ensinos que nós podemos ter? Como nos fortalecer e como que esse homem interior ele se fortalece? A lição de número 11 traz como título Cultivando a convicção bíblica, a convicção cristã. Então, basicamente, nós vamos ver como nós podemos ter e viver essa convicção, né, daquilo que a Bíblia nos ensina, num mundo que é dominado e está sendo dominado já pelo espírito da Babilônia. Então, estaremos estudando sobre essa convicção. Você tem certeza que a Bíblia ela está falando a verdade? Você pode defender a Bíblia Sagrada? Como defender o que você prega? É isso que estaremos falando sobre essa convicção. Há muitas pessoas que, infelizmente, gaguejam quando vão defender a sua fé. E isso será tratado nessa lição. E a lição de número 12 trará como tema Sendo a Igreja do Deus Vivo. E aí as perguntas que com certeza terão que ser respondidas o que é a igreja? Né? Para o que a igreja? Para o que a igreja está aqui na Terra? Né? E como usar os meios dados por Deus para vencer e defender o nome dele como igreja. Estaremos estudando sobre isso aí, uma lição também muito boa, que nós estamos caminhando aí já para o final. Essa é a 12ª e nós teremos então a 13ª e última lição, que trará como tema o mundo de Deus no mundo dos homens. Eita, que coisa maravilhosa, né? E aí vai tratar sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Já foi falado, inclusive, pelas lições aí, os valores do reino de Deus, que nós estamos aqui, nós somos súditos deste reino. Então, tratará sobre justamente esse assunto. O que é o reino de Deus? Quais as virtudes e bênçãos em viver neste reino de Deus aqui na Terra? E quais as consequências que se pode ter em rejeitar o reino de Deus? Então, serão essas as lições que nós estudaremos nesse 3º trimestre, se Deus quiser, e eu tenho certeza que será um trimestre palpitante, um trimestre que promete muito. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, que você seja usado tremendamente por Deus nesse 3º trimestre. Estude bastante, tente buscar também alguns subsídios em outros lugares, em livros verdadeiramente que você pode confiar, livros indicados pela CPAD que falam sobre esse tema, livros de pessoas confiáveis também, que defendem a doutrina cristã. Então busque se dê mesmo pelas lições, procure ler com antecedência, não deixa para ler ou buscar alguma coisa já no sábado, busque com antecedência. Eu tenho certeza, você fazendo isso, o Espírito Santo ele vai fazer também a sua parte. Que Deus abençoe a todos.
Nos vemos na próxima videoaula, onde nós trataremos da lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Fique com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.